O PPL, Partido da Pátria Livre, lançou em Belo Horizonte a pré-candidatura à presidência da República de João Vicente Goulart. Ele é filho do ex-presidente João Goulart. Jango foi deposto pelo golpe militar de 1964 e morreu no exílio 12 anos depois. E nosso convidado de hoje é o candidato do PPL, João Vicente. Como vai, João Vicente? Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Vivian, pelo espaço que estás nos oportunizando aqui no mundo político. E sim, realmente é um desafio muito grande. Nós estamos no PPL para cumprir uma missão. É recente a ida para o PPL? É recente. A minha ida ao PPL tem um ano, mais ou menos. Eu sou fundador do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que inclusive sou signatário da Carta de Lisboa, que nós fizemos um encontro dos exilados com meu tio, Leonel Brizola, em Portugal, em 1977. Quantos anos você tinha quando voltou do exílio? Eu tinha 19 anos quando meu pai faleceu, em 76, no dia 6 de dezembro. Aí eu retornei para o Brasil, que nós conseguimos trazer o corpo dele, que foi uma dificuldade também na época, foi muito difícil, porque nós vivíamos um período ditatorial que Jango era perigoso até morto para a ditadura brasileira. Então, mas nesse período, desde que voltou, que você atua politicamente, tem uma militância política? Sim, nós começamos nós voltamos em 76, eu retornei depois ao exílio, onde eu morava, para acertar as coisas, para vir morar no Brasil. E já em 79 nós fomos buscar o meu tio, o governador Leonel Brizola, que estava retornando do exílio, e ele queria entrar... Quando da anistia. E ele queria entrar por São Borja, pelo Rio Grande do Sul. Na época nós não tínhamos fronteira, nós não tínhamos Polícia Federal por lá, então nós tivemos que voltar via Asunción, do Paraguai. Ele estava em Nova York e veio num voo para Asunción e nós fomos buscar para que ele entrasse pelo Rio Grande do Sul. E nós, ao chegarmos, nós queríamos construir o antigo Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido dele, de Jango, de Getúlio, que construiu tantos direitos para os trabalhadores brasileiros em todos esses anos, e fomos surpreendidos, né, por decisões naquele momento da nova legislação partidária, e nós perdemos a sigla do PTB. Isso, houve uma disputa, E aí Leonel Brizola propõe o PDT. Na época, inclusive, foi proposto o PTD e depois se inverteu a sigla. É verdade. João Vicente, vamos falar um pouquinho, então, do que você pretende com a sua candidatura, né? Essa eleição, a perspectiva dessa eleição é de muitos candidatos. De a gente repetir uma coisa parecida, né, com 89, quando tinham muitos candidatos na disputa pela presidência da República. Como é que você pretende se apresentar ao eleitor? Eu pergunto isso porque você tem, claro, a figura do seu pai presente o tempo todo na sua fala e na sua trajetória, mas está se colocando na política já depois de muitos anos, fazendo uma política mais regional. O que você pretende, como você pretende se colocar, e o PPL pretende te apresentar ao eleitor brasileiro que vai votar nas eleições para presidente? Bom, nós pretendemos, a nossa proposta é do nacional desenvolvimentismo. E nós entendemos, dentro dessa variedade de candidatos que haverão, sem dúvida, eu acho até que maiores que mais números de candidatos do que em 1989, uma vez que nós estamos disputando uma eleição com vários matizes políticos, vários partidos. O número de partidos cresceu muito de 89 para a presente data, mas a nossa proposta essencialmente é a proposta da nação brasileira independente. Eu sempre digo nas minhas palestras que 1964, o golpe de 64 não se dá contra o presidente João Goulart. O golpe de 64 se dá contra um projeto de nação que estava em andamento naquele então, que era o projeto das reformas de base.
As reformas de base eram um conjunto de reformas nacionalistas, reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional, lei de remessa de lucros, monopólio da Petrobras para o refino e a extração do petróleo. Enfim, era um conjunto de medidas que traria o Brasil para o desenvolvimento da economia do mercado interno. Veja só, a reforma agrária, por exemplo, proposta em 64, nós tínhamos 70 milhões de brasileiros em 74, sendo que 75% de nossa população morava no campo, apenas 25% morava na cidade. Jango propõe a reforma agrária para desenvolver o mercado interno, propondo 10 milhões de novas propriedades rurais, porque essas 10 milhões de propriedades rurais gerariam 10 milhões de novos tratores, 10 milhões de geladeiras, 10 milhões de novos produtos para desenvolver a indústria nacional internamente. Isto foi tildado na época como comunismo. A reforma agrária era coisa de comunista. Esse foi um argumento muito forte, inclusive para ser engendrado o próprio golpe. Sim, hoje nós temos liberações da Casa Branca, do próprio gabinete do presidente Kennedy, que corrobora a falsa informação de que os Estados Unidos já estava participando do golpe de 64 e que esse seria o argumento. Inclusive, George Ball, que era assessor, ele disse naquele momento, mas o Partido Comunista incipiente nem existe no Brasil. Bom, então, pegando aí como gancho essa questão das reformas, a gente, quando você cita as reformas, que eram as reformas de base de João Goulart, a gente vê uma interseção muito grande com aquilo que ainda está em discussão no país. Perfeito. Não é? Nós temos ainda uma dívida grande em relação à reforma agrária, nós temos uma reforma tributária que vem sendo cobrada há décadas, não é? Pode não ser a reforma tributária daquela época, mas pode ser. Pode ser também, pode parte, ser, não é? Discutir lá, né? E tantas outras reformas. Nós temos um governo que fez algumas reformas, algumas mudanças que chamou de reformas, e eu queria aproveitar para que você fizesse uma análise, como é que é a visão, a sua visão, como que você pretende se colocar na disputa presidencial em relação às reformas que o governo Temer propôs, que são reformas, nós sabemos, de uma outra vertente, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista que foi implantada, a previdenciária que foi fracassada, a própria terceirização, não é? E como que o senhor pretende discutir essa questão na eleição? Primeiramente, são antirreformas, porque nós vamos ter um debate muito grande nestas eleições, que são as perdas dos direitos dos trabalhadores. E essas perdas são do trabalhismo. Nenhum governo, depois da redemocratização do país, otorgou mais direitos aos trabalhadores dos que já existiam. Carteira do Trabalho, 13º, que é do governo João Goulart. Quando implantamos em 62 o 13º, os grandes empresários e a imprensa nacional disseram que o Brasil ia quebrar. Então eu pergunto a você que ganha o 13º, o 13º é um direito que foi obtido no governo João Goulart dos trabalhadores? Será que nós podemos flexibilizar o 13º? Será que esta reforma que foi feita em cima da dita modernização das medidas trabalhistas não são nada mais do que gerar o lucro das grandes empresas em cima do suor dos trabalhadores? E voltamos a perguntar, a reforma tributária, nós precisamos sim de uma reforma tributária, mas o problema é que toda a tributação hoje, a maioria da tributação do imposto obrigatório de renda vem em cima do olerite dos trabalhadores, que não podem discuti-lo. Por que não taxamos então, como alguns países têm, o imposto ao patrimônio das grandes empresas e até o imposto ao patrimônio pessoais das propriedades privadas? Vários países hoje pagam o imposto ao patrimônio, que é um imposto justo das grandes empresas que têm produzindo no país e que devem ao país essa tributação. Dentro dessa lógica que o senhor está apresentando, eu imagino que, assim como o PPL, o senhor se opõe às privatizações. Nós é antiprivatizante. Nós somos completamente contra as privatizações
das empresas nacionais. Como é que o senhor está vendo a estratégia que o governo Temer está usando, que, na verdade, assim, se não privatiza, fatia? Por exemplo, é o caso da Petrobras, é o caso dos bancos, não é? O Banco do Brasil está passando por esse processo. Pois é, essa questão do bancário era uma das reformas de 1964, a reforma bancária. Era o acesso ao crédito à pequena e microempresa brasileira. Hoje nós vivemos nesse país uma realidade bancária completa. Nós tínhamos há 20 anos atrás 30 bancos particulares. Hoje 4 instituições financeiras detêm 75% dos ativos brasileiros dentro das suas contas. Eu digo isto porque, assim como a livre iniciativa é uma proposta do livre comércio, nós também não podemos admitir os monopólios, inclusive os financeiros e bancários. Então hoje qualquer um de nós aqui, cidadãos brasileiros, nós sabemos, por exemplo, que é mais barato captar dinheiro num agiota do que captar o dinheiro num banco desses que está com 200%, 300% ao ano num crédito de cheque especial. As estratégias do governo em relação à Petrobras preocupam? Preocupa, e preocupa muito. A Petrobras é uma empresa que está no maior documento nacionalista, eu acho que nós temos no Brasil, que é a Carta Testamento do presidente Getúlio Vargas, a Petrobras, a Eletrobras. E preocupa por quê? Porque tudo que aconteceu recentemente na Petrobras não é culpa da Petrobras. A Petrobras é vítima desse sistema. Agora, o que nós não podemos é pensar que tudo que é de gestão privada é melhor. Por quê? Deixa eu só dar um exemplo aqui aos telespectadores do mundo político. O que aconteceu com Mariana, aqui em Minas Gerais, depois da privatização da Vale? Então, foi um desleixo dessa administração privada que não investiu na segurança. Produziu o maior desastre ecológico do mundo em nome da competência administrativa na tal da gestão, né, mais competente da iniciativa privada. Nós temos que ter muito cuidado quando discutimos o que é uma empresa estratégica a serviço do povo brasileiro. Esse negócio da Eletrobras, por exemplo, que está hoje ou amanhã já em vias de formarem as comissões no Congresso Nacional para a privatização da Eletrobras. A Eletrobras é uma causa do povo brasileiro que está, inclusive, inserida na Carta Testamento de Getúlio e foi viabilizada no governo João Goulart. No governo João Goulart. Agora, nós temos visto a proposta da privatização da Eletrobras, uma empresa que tem 10 usinas de geração de energia, toda uma rede de distribuição está sendo privatizada por um preço mínimo de 6 bilhões, se supõe que vai a 8. Agora, João Vicente... Só para concluir. Uma dessas usinas, se você for construir hoje, você não constrói por 5 bilhões ou 6 bilhões. Então nós estamos entregando o patrimônio do povo brasileiro a troco de 6 bilhões, quando valeria no mínimo 20, 30 vezes mais esse patrimônio. Um assunto preocupante e a gente poderia continuar com só o tema privatizações, mas eu preciso avançar com você. Tá bom, vamos lá. Nós temos uma pauta nesse momento que se coloca meio que de repente para a sociedade, né, mas de forma avassaladora, que é a segurança pública. Apesar de a violência ser uma preocupação constante da sociedade brasileira, tomou como pauta do governo federal, tomou-se como pauta do governo federal, de uma forma um pouco, digamos, surpreendente. Qual que é a sua opinião sobre essa intervenção federal no Rio de Janeiro, que é feita naturalmente com a ação dos militares, né, entregue aos militares para que seja executada, e é uma decisão do governo Temer, e a gente vê também, isso tem sido observado diariamente, os militares ocupando muitos espaços de poder, porque está sendo dado a eles esses espaços naturalmente, estão sendo dados. Então eu queria saber como que você vê digamos, essa novidade, né, que vem aí nas últimas 2, 3 semanas no país, de forma mais clara. Primeiramente, eu acho que foi uma intervenção, antes de nada, política.
Veja só, é evidente que todos nós sabemos que o Temer está completamente perdido e colocado na parede. É um títere do Congresso que nós temos aí, um Congresso com mais de 300 parlamentares que estão criando esse fundo de 1 bilhão e 700 para se autoproteger e terem o foro privilegiado. Mas por que o foco para a segurança? O foco para a segurança porque ele ia perder, tirou o foco da reforma da Previdência, que ele não tinha votos, não teria, se desgastaria e trouxe para o Rio de Janeiro o foco da intervenção. Não estou dizendo que não era necessário combater a violência que o Rio de Janeiro sofre hoje no seu dia a dia. Mas, por exemplo, nós temos dados, a Bahia, por exemplo, tem per capitamente um número muito maior de violência do que o estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse foco político de desviar a atenção para o Rio de Janeiro, quem sabe ele não está pensando, né, se isto der certo, possa ser um candidato à reeleição, porque ele também, se deixar o governo, ele vai ser preso porque o processo que esse Congresso livrou ele vai continuar, no momento que ele não tiver o foro privilegiado. Agora, a questão dos militares. A questão dos militares, eu não vejo... Naturalmente eu fiz essa provocação. Sim. Por conta da presença, né, da forte dos presença, militares. O golpe militar, que eles não fizeram sozinhos. Nós sabemos que o golpe foi urdido por civis e militares no Brasil. Sem dúvida. Mas os militares se tornaram protagonistas. Os atores de 64 são os mesmos de 2016. Pois é. São então, o mesmo. Agora, o que muita isso gente te não incomoda? sabe... Não, o que muita gente não sabe é que para instalarem o golpe de 64... para instalar, foram caçados mais de 4 mil militares. Foram caçados mais militares nacionalistas do que civis. Então nós temos no meio militar militares nacionalistas que querem a defesa da soberania nacional, que querem a defesa e a proteção de nossa Amazônia, que querem a defesa e proteção da Amazônia Azul, que é a nossa plataforma continental, que não querem o entreguismo de entregar a nossa base militar de Alcântara para os americanos, que querem desenvolver a energia atômica no nosso país. Então, isso não me preocupa como militares. Eu não tenho nenhum tipo de ranço contra os militares. Inclusive, acho o seguinte... Não se preocupa com a proximidade deles com o poder? Não, eu acho que não. Eu acho que os militares assimilaram muito bem. Agora, tem certas coisas que nós, como nacionalistas, devemos, sem dúvida, convocá-los e discutir certas coisas, como, por exemplo, a segurança nacional, o conceito de segurança nacional. Hoje, o conceito de segurança nacional não passa mais pela guerra ideológica de 1964, quando o mundo estava dividido entre comunismo e o mundo capitalista. Não passa, mas tem gente que ainda acha que passa. Tem gente que usa isso com desconhecimento. Mas, a propósito disso, eu queria entender bem como é que você enxerga Nós tivemos nas últimas décadas o país polarizado entre duas forças principais, né, entre petistas e tucanos. O senhor falou que esteve no PDT até um ano atrás. O PDT que, historicamente, foi aliado do PT. Como é que o senhor enxerga essa polarização que houve? Como é que acha que o espectro partidário vai se comportar agora? Se essa polarização pode sobreviver, nós temos aí uma variável importante que é a ausência ou a presença do ex-presidente Lula na disputa para a presidência. Eu queria uma análise sua disso. E a posição que o senhor ocupa. Não, sem dúvida alguma. Eu acho que nós vamos ter as eleições de 2018 uma grande oportunidade de passar o Brasil a limpo. Mas quando eu digo passar o Brasil a limpo, não é apenas trocar os deputados que estão aí. Nós temos que debater com a sociedade brasileira um novo conceito de democracia. Essa democracia representativa que nós temos aí, e que foi uma conquista, sem dúvida alguma, depois da Constituinte de 88, ela está desgastada, ela está derretendo as instituições. Mas o que mudar para resolver?
uma democracia participativa, propor uma democracia participativa onde os movimentos sociais, a população tenham mais ingerência sobre as decisões do Estado. Mas eu volto ao presidente Lula. Eu acho que nós estamos vivendo aí um processo democrático com eleições em outubro, onde o PT, claro que ele teve uma hegemonia política no Brasil durante 13 anos muito forte, muito grande, e o PT hoje sofre essa crise da figura do presidente Lula, que se tornou maior que o próprio partido. Agora, eu acho que cabe, né, quando fala-se em polarização, se for para se falar em união das oposições, cabe de parte do presidente Lula ou de parte do PT chamar para um diálogo nacional os outros segmentos da oposição. Eu acho que ele, independente de ser candidato ou não nessas eleições, ele é um líder nacional que teria que ter o desprendimento de um estadista e, nesse momento, sentir que o Brasil precisa de um grande diálogo nacional para nós não caminharmos... Você acha que falta isso? Que isso não está acontecendo? Porque há uma busca aí de uma formação de uma frente de esquerda. O senhor se envolveu de alguma forma com essas discussões? Eu acho que essa discussão tem que partir do próprio PT. O senhor se coloca mais alinhado com as esquerdas? Como é que o senhor se coloca no espectro? Eu tenho uma posição muito... Quando se fala de esquerda ou direita, eu acho que essa é uma posição muito antiga quando se fala entre direita e esquerda. Eu acho que hoje nós temos que falar entre uma posição de partidos que prezam mais o desenvolvimento social, o humanismo, e querem o lucro a serviço do desenvolvimento social e não apenas o lucro pelo lucro fácil que está sendo praticado em cima dos trabalhadores, em cima da subtração dos direitos dos trabalhadores. Então eu acho que esta questão do nacionalismo brasileiro que nós pregamos, nós não pregamos a questão da propriedade privada. Nós queremos que as nossas instituições, BNDES, Banco do Brasil, estejam a serviço das empresas brasileiras e não a serviço de empresas multinacionais e o governo fazendo concessões a essas empresas com incentivos fiscais bilionários, incentivos fiscais só numa reunião o Temer deu incentivos fiscais ao setor agrícola dos grandes empresários rurais de 114 bilhões. Então nós temos que fazer uma discussão sobre o que é o nacionalismo a serviço do desenvolvimento social do povo brasileiro. Essa vai ser a sua bandeira? Essa vai ser a nossa bandeira. Formar uma bancada do PPL, porque o PPL é um partido pequenininho que precisa sobreviver à cláusula de barreira. Sem dúvida, é um partido, exatamente. Isso é um motivo forte? Isso é um grande motivo, porque eu acho o seguinte, nós hoje, o PPL é um partido novo, recém-formado dos últimos partidos, nós não temos sequer um deputado, sequer um senador. Isto nos complica nos debates, numa candidatura presidencial. Um candidato à presidência pode um puxador para que nós consigamos atingir a primeira etapa, que é a sobrevivência ideológica através de um partido. Agora, nós também, ao não termos um deputado ou um senador, também não temos nenhum compromisso com esse Congresso corrupto que aí se encontra. E isso nós vamos dizer dia a dia nos nossos pronunciamentos. É muito... De uma Câmara de Deputados com 513 deputados, nós temos mais de 300 que estão criando um fundo partidário para terem um foro privilegiado. Acontece isso, nós temos que mudar o sistema de acesso ao parlamento. Ou seja, por que o Brasil não tem um grande cientista que debata energia atômica no nosso parlamento? Porque cientista político não tem 15 milhões de reais, não tem para se eleger, e nem importa. Nós temos que ter a consciência de mudar essa reforma política, essa reforma eleitoral, e inclusive debater a democracia participativa antes desta representativa. Esse Congresso não me representa. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Vivian. E para mim foi uma satisfação enorme estar hoje aqui no mundo político com vocês. Obrigado, Minas Gerais. Muito trabalho pela frente esse ano, né? Obrigado. Vamos lutar.
Porque eu conversei com o João Vicente Goulart, ele é pré-candidato do PPL, o Partido da Pátria Livre, à presidência da República. João Vicente Goulart é filho de Jango, o ex-presidente João Goulart, que foi deposto em 1964, foi para o exílio, morreu no exílio, a história do João Vicente Goulart se faz no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, agora está em Brasília, enfim, coloca aí o nome dele para a disputa, é mais um candidato nessa disputa que vem aí. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.